Isso é muito importante, penso, porque a gente ainda está muito atrelado a uma necessidade de controle e a gente ainda procura carreiras que vão durar, sei lá, por toda a vida, né? Hoje a gente pensa muito, por exemplo, nos cargos concursados. Ó, vai pelo concurso que é garantido, mas também já não é mais assim, né? Ah, com certeza não, com certeza não. E é interessante isso, porque, de novo, é o ser humano buscando alguma coisa que ela é, na essência, ilusória, né? Porque a segurança, né? A insegurança é o padrão. E também não há problema nisso. Né? Não há problema nisso, porque é assim que é. A questão, uma frase que eu não vou me lembrar, o autor ou a autora, que diz o seguinte, que o problema não é o problema é como a gente enxerga o problema. Né? Então, quando você entende que uma coisa vai ser segura, começou mal, né? Começou mal. Inclusive, essa carreira em órgãos públicos, nós não sabemos, inclusive, como é que vai ficar a condição da previdência, por exemplo, para o futuro. A demanda por esses serviços que hoje são prestados nos órgãos públicos, será que a gente vai precisar desses serviços? Né? Será que vai precisar dessa quantidade de pessoas? Será que com essa evolução da tecnologia, esses serviços não vão ser em boa medida automatizados? Né? Então, e aí? E depois disso? Né? Como é que vai ficar o orçamento das cidades, dos estados e da federação? Então, assim, tem tanta coisa para acontecer. Eu penso que é interessante a gente seguir aquilo que a mente e o coração mandam. Mas, por outro lado, entender que as mudanças não são necessariamente uma ameaça. Né? Porque às vezes a pessoa quer a segurança porque entende que a mudança é uma ameaça. E muitas vezes a mudança é uma oportunidade, uma janela maravilhosa que se abre e a gente está ali fechado. Né? Então, olhar também pelo lado positivo, né, dessas adaptações todas. Eu acho que existe essa questão até que as pessoas acham que equilíbrio é uma coisa estática. Né? O próprio conceito de equilíbrio é quando você coloca forças diferentes estáveis, né? Mas a gente tem a ideia do movimento contínuo. Não tem como ter equilíbrio, né, sem ter um movimento. E, nesse sentido, a gente percebe que o que vai ressaltar para a gente no dia a dia ainda é a característica mais humana, que é a criatividade, a forma como o indivíduo executa aquilo que está fazendo. Essas características, existem competências que hoje são mais importantes no teu ponto de vista? O que as pessoas deveriam buscar desenvolver? É interessante, Henrique. Interessante porque talvez a criatividade nunca tenha sido tão demandada, né, quanto nos últimos anos. Então, algumas características importantes assim, para o exercício da criatividade que eu vejo, né, na minha avaliação, uma delas, primeiro, é o que a gente pode chamar de pensamento criativo. Né? O que é o pensamento criativo? É estar aberto para muitas possibilidades. Né? Tem gente que entra numa reunião, numa discussão, entendendo que ou é preto ou é branco, né? Ou é A ou é B. E os tons de cinzas, né? Não só 50, mas os infinitos tons de cinza nos ajudam a encontrar um caminho melhor, mas é preciso respeitar, talvez, as muitas possibilidades. Então, um ponto é essa tolerância, né, a muitas alternativas, porque aí você se coloca à disposição de ouvir as pessoas, né, colocar suas opiniões e aí, somadas ou multiplicadas, você encontrar o melhor caminho. Agora, quem entende, não, é isso e fim, pronto, acabou, não, já decidimos aqui, já chegamos numa melhor alternativa muito precocemente, falta de pensamento criativo, então vai ter também falta de alternativa, de opções. Um outro ponto importante também para o exercício da criatividade, quer dizer, não basta só ter o pensamento criativo, que muitas vezes a gente acredita artistas, né, com pensamento aberto e tal. Não basta, é preciso também motivação. Porque, às vezes, a pessoa até tem um pensamento mais aberto para muitas alternativas, mas não está muito afim, né? Não está com vontade de buscar essas novas possibilidades, esses novos caminhos. Até tem a capacidade de se abrir para possibilidades distintas, mas não tem vontade. E se não tiver vontade, não tem o exercício da criatividade bem feito. E um terceiro ponto, talvez a gente chamar de tripé, pensamento criativo, motivação, e um terceiro ponto que eu considero importante é perícia. Ou seja, perícia talvez seja uma palavra muito forte, mas um conhecimento específico sobre aquilo que você está decidindo ou buscando. Né? Então, quando faltam muitas informações, o indivíduo, de repente, quer mudar de carreira. E aí está
tem abertura para muitas possibilidades, está motivado ou motivado a buscar alguma coisa, mas não tem conhecimento, não buscou conhecimento de base para ajudar nessa tomada de decisão. E aí ficamos perdidos quando não temos conhecimento suficiente. E um último raciocínio dentro dessa linha, Henrique, é que muita gente coloca a criatividade como algo do indivíduo, né? Ou ele tem ou ele não tem, né? Ou ele tem aptidão para ser criativo, ou não vai ser criativo ou criativa nunca. E tem um cientista, que eu não vou me lembrar o nome dele aqui, talvez depois, se a gente conseguir, numa edição, colocar aqui o nome, eu não vou correr o risco de falar o nome dele errado. É um dos maiores especialistas na psicologia em criatividade. E ele fez uma enquete com outros 158, se eu não me engano, cientistas da psicologia também especialistas em criatividade, pelo mundo. Então, esse grande especialista na psicologia, mais especificamente em criatividade, fez uma enquete com uma pergunta simples. Para outros tantos, mais de 150 especialistas em criatividade, a pergunta era: qual é o principal fator no ser humano para o exercício da criatividade num nível eficaz e eficiente? E, na verdade, como resposta nessa enquete, vieram 2 fatores: persistência e resiliência. Então, a gente entender que criatividade não é um exercício, não é, né? É cair na minha cabeça, num lampejo, alguma informação que seja relevante, uma tomada de decisão mais inteligente. Mas, na opinião dos especialistas em criatividade, é persistência, que a gente pode também levar para perseverança, para buscar, né, essa melhor alternativa. E, além disso, a resiliência, porque, né, você vai, toma uma iniciativa ou pensa num caminho, ele não dá tão certo, tem lá a frustração, e como é que a gente volta depois dessa frustração para tentar seguir buscando os melhores caminhos, né? Então, criatividade é essencial e depende muito mais de ralação, transpiração do que, né, inspiração.